E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais um webinar. Nosso curso sobre Smart Money Concepts. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo aí. Deixa eu ver se está aparecendo a tela aí, tá tranquilo? Simbora, Lívia. Ok, né? Vamos embora começar. Bom, para início de conversa, como sempre, lembrando a vocês que nosso webinar aqui é somente a título educacional, a gente não faz nenhuma recomendação de investimento, certo? Então, vamos só aprender a operar, aprender a gerenciar, né, e a analisar os ativos, mas cada um é responsável exclusivamente pelas suas operações e pelos seus investimentos, beleza? Hoje a gente vai chegar numa parte super importante, super interessante. E para mim também é um dos pilares, né, do SMC. Assim como a estrutura também é super importante, mas a liquidez, na verdade, é o que move o preço, não é? E hoje a gente vai iniciar o estudo sobre a liquidez, vai ver alguns conceitos importantes aqui, como o que é liquidez, o que são order blocks, fair value gaps, que eu tanto falo lá nas nossas lives de análise, liquidity void, liquidity pools e stop hunt. Também é um conceito bastante importante, né? Porque pega muita gente. E eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula, porque os conceitos que vão ser passados aqui não existem em qualquer lugar, vocês não acham fácil por aí. E são de extrema importância para você entender como é o funcionamento do mercado, como é continuar entendendo, né? Porque quem assistiu às aulas anteriores já está acompanhando, já está entrando em uma mentalidade diferente da que a gente está acostumado a ver, né, nos cursos que são passados por aí e nos materiais educacionais também. Então, a gente precisa aprofundar essa mentalidade, que é a mentalidade institucional no mercado, porque sem isso você vai estar servindo de liquidez. E aí a gente vai ver mais profundamente o que é liquidez e vocês vão saber por que servir de liquidez aos institucionais. Se você pode se juntar a eles e tirar o seu lucro, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Estudar esses conceitos vai ser super importante para isso. Então, vamos lá iniciar. Meu nome é Tainá. Para quem não conhece, quem não me segue no Instagram, siga lá, @tai.kerli e vamos bater um papo pelo Instagram também. Começando e explicar o conceito do que é liquidez. Bom, para início de conversa, a gente precisa falar sobre o mercado Forex um pouco, né? Então, a gente tem aqui que o mercado Forex ele é um jogo de soma zero, que significa que para um trader ou uma instituição comprar ou vender um par de moedas, é necessário que haja outro trader ou instituição com uma posição oposta, certo? Isso é super importante a gente entender. Por quê? O jogo do mercado financeiro, ele se baseia somente nessa troca, porque é uma troca de lugar do dinheiro, na verdade. O dinheiro ele circula dentro do mercado, mas ele troca de mãos. Ele não é criado, você não cria o seu dinheiro lá dentro. Óbvio que os bancos centrais têm esse poder de criar dinheiro, né? Mas aí é outra história. Mas dentro do mercado, o dinheiro que circula lá, ele troca de mãos, somente. Então, para você comprar uma coisa, outra pessoa tem que estar vendendo.
Para você comprar um ativo, outra pessoa tem que vender. E quando você ganha naquela operação, naquele posicionamento que você criou dentro do mercado, a pessoa que está na outra ponta vai perder. Então, a gente tem essa característica do mercado, que é um jogo de soma zero, certo? Então, sempre tem alguém tem que perder para o outro ganhar. Alguém tem que vender para o outro comprar e vice-versa. Se o Smart Money quiser comprar um par de moedas, ele precisará de vendedores no mercado. A facilidade existente para colocar essas posições no mercado é que é chamada de liquidez, certo? Então, para o Smart Money ou nós, quem quer que seja, atuar no mercado, a gente precisa da chamada liquidez, que é nada mais, nada menos que a facilidade da gente encontrar uma contraparte para a nossa posição. Então, quanto mais fácil encontrar alguém querendo vender o que você quer comprar, maior é a liquidez do mercado, certo? Da mesma forma que, se eu quiser, por exemplo, vender uma garrafa de água e eu tiver no mercado onde não tem ninguém que queira comprar, então é um mercado pouco líquido para mim. Vai ser difícil eu vender meu ativo. E aí, se eu tiver num lugar, se estiver vendendo uma garrafa de água no deserto, então a liquidez é muito grande. Vai ter muita gente para comprar. Tá entendendo? A lógica é mais ou menos essa. Então, quanto maior a facilidade de comprar e vender, maior a liquidez. A liquidez ela é definida por ordens colocadas no mercado. Onde existe ordens de compra ou venda, é também onde existe liquidez. O Smart Money precisa ativar as ordens existentes para que possam colocar suas posições no mercado. Como a gente viu na aula, acho que foi na aula passada, sobre estrutura, a gente falou um pouco de ordens nas aulas passadas, aí, de ordens de compra e de venda, buy stop, sell stop, essas coisas. Vamos falar aqui também um pouco. Mas a gente sabe que são essas ordens que são responsáveis por criar a chamada liquidez, certo? Como eu citei lá que a gente ia falar melhor, hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Essas ordens que criam as estruturas e que vão dar o direcionamento do mercado é que são a liquidez que a gente fala. Quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de ordens, certo? Ordens de compra e venda, ou stop loss, ou ordens pendentes, enfim, tudo isso. Uma razão pela qual o mercado de câmbio é tão líquido é porque é negociável 24 horas por dia durante a semana. É também um mercado muito profundo, com faturamento de aproximadamente 7 trilhões por dia. Como eu disse já quando a gente falou sobre o Forex. Esse mercado é extremamente líquido, inclusive é o mais líquido do mundo, porque funciona 24 horas durante toda a semana e todas as instituições financeiras e bancos e empresas estão participando dele. Então, é um mercado que tem oferta e demanda toda hora. A gente vai ver também que nem sempre todos os pares têm liquidez, alta liquidez, no caso. Embora a liquidez flutue à medida que os centros financeiros ao redor do mundo abrem e fecham, ao longo do dia, geralmente há volumes relativamente altos de negociação Forex acontecendo o tempo todo. Óbvio que a gente tem que fazer uma ressalva em relação a certos horários. Como a gente sabe, apesar do mercado funcionar 24 horas por dia, existem horários que os maiores mercados, os mercados mais movimentados, que movimentam mais dinheiro, estão abertos, que no caso é o mercado, as bolsas de Nova York, né, dos Estados Unidos e da Europa também. E esses horários, principalmente na parte, no caso aqui no Brasil, na parte da manhã, é que são mais líquidos, mais movimentados, porque há mais volume de negociações, principalmente nos horários em que se encontram mais de um mercado de alto volume ao mesmo tempo aberto.
Então, esses são os horários melhores para a gente operar, porque há muita liquidez, há muito volume e volatilidade, que é o que move mais o mercado. Então, quanto mais o mercado se move, melhor para a gente. Um par de moedas é considerado como tendo um alto nível de liquidez quando pode ser comprado ou vendido facilmente. Foi o que eu disse. E há uma quantidade significativa de atividade de negociação para esse par, certo? Então, a gente também caracteriza a liquidez por pares de moedas. Não é o mercado em si, Forex, tem uma liquidez enorme, mas, como eu disse, cada par de moeda vai apresentar uma liquidez diferente também, porque tem que existir uma taxa de negociação dentro dessa moeda. As pessoas têm que estar negociando mais essa moeda para ela ser de maior liquidez. A importância da liquidez na negociação Forex é clara, pois é um fator chave para poder tornar uma negociação lucrativa. Ter maior liquidez em um mercado financeiro facilita o fluxo de transações e torna a precificação mais competitiva, certo? Então, quando a gente tem uma liquidez maior, a gente também tem uma precificação mais competitiva. Porque se tiver pouca gente comprando e vendendo, então o preço ele vai estar concentrado na mão de poucos. E aí essas pessoas vão determinar o preço que quiserem. Né? Então, quanto mais gente tem, mais faixas de negociação a gente vai ter. Isso é importante. Quando você está negociando os principais pares de moedas, você está negociando em um mercado que é extremamente líquido, certo? E, como eu disse, nós temos que conhecer quais são os principais pares de moedas, que a gente vai ver aqui alguns exemplos, para a gente ter um norte, né? Principalmente para quem está iniciando, até para quem não está iniciando também, é sempre importante a gente negociar com pares de moedas principais ou com pares de moedas que são muito líquidos, porque aí facilita, né, da gente ser mais lucrativo. No entanto, você está negociando com base na liquidez disponível das instituições financeiras que o colocam dentro ou fora da negociação, par de moedas, de sua escolha. Nem todos os pares de moedas são líquidos. Na verdade, as moedas tendem a ter níveis variados de liquidez, dependendo se são pares maiores, menores ou exóticos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem pares que a gente chama de exóticos, que são mais pares de mercados emergentes, no caso. A liquidez do Forex seca à medida que o trader passa dos pares principais para os pares menores e, finalmente, para os pares exóticos. Certo? Quando a gente tem uma moeda de alta liquidez no Forex refere-se a um par de moedas que pode ser comprado e vendido em tamanhos significativos, sem grandes variações em sua taxa de câmbio, ou seja, em seu nível de preço. Por exemplo, principais pares de moedas como o Euro-USD, que a gente sabe que é o principal par de moeda negociado no Forex. Outros pares de moedas importantes e altamente líquidos a serem observados são GBP-USD, USD-JPY, Euro-GBP, AUD-USD, USD-CAD, USD-CHF e NZD-USD, certo? Ou seja, se vocês repararem bem, todos os pares que eu citei aqui, eles têm uma moeda em comum, que é o dólar. Então, para você saber se um par ele é muito líquido ou pouco líquido, primeiro você veja se ele tem dólar na paridade. Se ele tiver dólar, então você já sabe que é um par líquido. Porque o dólar é a moeda mais negociada do mundo. Então, na paridade que ela estiver, esse par vai ter alta liquidez. Certo? Baixa liquidez. Então, a baixa liquidez em Forex refere-se a um par de moedas que não pode ser comprado e vendido em tamanhos significativos, sem grandes variações em seu nível de preço. Por exemplo, pares de moedas exóticas como GBP-TRY, que é a libra esterlina, contra a lira turca. USD-RUB, que é dólar americano, contra o rublo russo. E Eurosec, que é o euro, contra a coroa sueca. Vocês sabem que a lira turca, o rublo
russo e a coroa sueca não são pares negociados normalmente, né? Então, isso faz desses pares chamados exóticos, certo? Pouca gente tem interesse em negociar esses pares. Então, aqui a gente tem um gráficozinho mostrando como é distribuída essa liquidez, né, entre os pares de moedas. Então, quanto mais aumenta a liquidez dos pares, são chamados pares maiores ou principais, menores, que são pares que não são aqueles pares de mercados tão emergentes, que são exóticos, mas também não tem o dólar como paridade. Então, são pares menores, mas não são os exóticos, certo? Como sabemos que a liquidez é feita de ordens de compra e venda, falamos que a liquidez é feita de ordens passivas. O que queremos dizer, então, com ordens passivas? Ao olhar para uma área de liquidez, o que estamos vendo é um grande número de pedidos que fica acima de certos níveis estruturais, acima ou abaixo, né? No caso, relembrando a aula de estrutura, a gente sabe que as estruturas se formam e, como eu citei, que a gente tem pontos de estrutura mais importantes. Acima das estruturas, nós temos liquidez, praticamente todas as estruturas. Porém, quanto maior a estrutura, quanto maior o tempo gráfico da estrutura, mais liquidez a gente vai ter naquele nível, certo? Porque o tempo que aquela estrutura se formou vai ser maior. Então, mais pessoas vão ter colocado ordens passivas ali acima ou abaixo daquele nível estrutural. Por exemplo, ao visualizar o buy-side liquidity acima de máximos iguais, o que vemos é uma grande quantidade de ordens de stop de compra, stops, né, no caso de vendedores, ou ordens de traders de breakout, que é aqueles que esperam romper um nível de suporte ou resistência para comprar, né, ou vender acima desses máximos. Quando esses máximos são atingidos, sabemos que essas ordens de compra precisam ser preenchidas com ordens de venda. Então, em essência, estamos vendo uma grande área de oferta sendo atendida. O mesmo vale para sell side liquidity. Estamos vendo uma grande área de ordens sell stop sendo atendidas, portanto, uma grande área de demanda, certo? Então, quando a gente vê o preço entrando nessas áreas, ou área de oferta ou área de demanda, a gente sabe que essas ordens elas estão sendo preenchidas, elas estão sendo atendidas. No mercado Forex, sabemos que existem dois tipos de liquidez criadas, que eu já comentei. Em resumo, são liquidez de compra, que é o buy side ou buy stop liquidity, ou buy side liquidity, tanto faz, e liquidez de venda, sell stop liquidity. Essa liquidez é distribuída no gráfico em regiões e estruturas que devemos conhecer, para a partir daí entender como o preço se move e conseguir antecipar os cenários para nos posicionar melhor. Veremos alguns dos tipos de liquidez mais estudados no Smart Money a seguir. Liquidez estrutural. Pontos de estrutura anteriores que atuam como liquidez, que são as nossas trend lines, que atuam como suporte, como com ordens que ficam abaixo ou acima delas, né? Temos os equal highs ou equal lows, que são topos e fundos iguais, que são vistos como um grande conjunto de liquidez. Então, quando a gente vê topos e fundos duplos ou triplos ou quádruplos, enfim, a gente sabe que são grandes conjuntos de liquidez ali. Ao contrário do que diz os ensinamentos do varejo normalmente, que a gente vê nos livros por aí, que quanto mais tem, por exemplo, topos iguais, mais forte é aquela estrutura. Nada disso. PS, Previous Swings.
topos e fundos de candles anteriores, diário, semanal e mensal, como eu já citei na aula de estrutura. Os topos e fundos de candles anteriores, o que eu falei agora, principalmente diário, semanal e mensal, nós temos, sim, liquidez. Temos também, óbvio, nos tempos gráficos de horas, enfim, 4 horas, 1 hora, meia hora, sempre tem. Mas quanto mais alto o TF, né, o tempo gráfico, time frame, mais forte essa liquidez. E temos o FVG, que é o termo que eu utilizo bastante para quem me acompanha nas lives de análise, que é o nosso desequilíbrio deixado após grandes impulsos. E são áreas a serem preenchidas. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. Liquidez regionais. Regiões que atuam como áreas de liquidez. Order block, ou bloco de ordens, que também é conhecido por muita gente, que são candles usados pelo institucional para acúmulo de ordens. Oferta e demanda, que são regiões de proteção de posições institucionais, mas tem basicamente o mesmo conceito das OB. Normalmente, em uma região de oferta e demanda, nós temos OB. Normalmente. E nosso BB, o Breaker Block, que são candles que eram order blocks, né? eram regiões de oferta e demanda também, porém não seguraram o preço quando o preço veio fazer a mitigação, passando a se tornar um ponto relevante num possível reteste nessa área. A gente vai ver também. Iniciando pelo nosso order block, ou bloco de ordens. Bloco de ordens ou bloco de pedidos são tipos especiais de zona de ofertas de oferta e demanda, formadas quando há um pedido em bloco. É por isso que eles têm esse nome. Os bancos usam ordens especiais para comprar, vender, obter lucros e fechar ordens. Quando os bancos querem abrir uma posição com volume, eles não colocam uma posição aleatoriamente para alterar o preço e acionar sua ordem a um preço pior que pode resultar na redução do seu lucro. Ou seja, os bancos, eles são inteligentes, né? E é por isso que eles são chamados de smart money. O dinheiro inteligente, que é, eles sabem muito bem o que fazer com o dinheiro e como multiplicar o dinheiro. Então, para eles não interessa reduzir o lucro. E para isso, eles precisam encontrar a saída para resolver o problema deles, que eu já citei também anteriormente. Que qual é o problema deles? É o problema e é a vantagem deles também, que é ter dinheiro demais. Então, como eles têm muito dinheiro para colocar no mercado, isso tem uma vantagem, porque eles podem mexer no mercado do jeito que eles querem, mas também tem uma desvantagem, que é encontrar a contraparte, né? No caso, a liquidez, para suprir essa ordem deles, além de que eles também precisam encontrar um jeito de colocar essas ordens, colocar as posições deles no mercado, sem mexer muito o mercado. Porque se eles mexem muito o mercado de uma vez, eles alteram o preço de uma vez também, e isso vai ser pior para eles. Né? Então, para fazer esse tipo de movimento, eles precisam de estratégia. Para isso, eles tentam dividir suas posições em blocos pequenos e gerenciáveis, usando blocos de ordens. Então, essa é a função do nosso order block. Aqui está um exemplo para detalhar como funciona. Vamos ao exemplo. Suponha que o Credit Suisse, que é um dos maiores bancos que a gente tem, um banco lá europeu, queira colocar uma ordem de compra de 200 milhões em euro-USD, mas apenas 50 milhões estão sendo vendidos naquele preço, certo? Então, olha o problema que eles têm. Eles querem colocar uma ordem de compra de 200 milhões, mas só tem 50 milhões para vender. É bastante óbvio que o Credit Suisse pode não conseguir fazer seu pedido, pois muitos não estão vendendo. Óbvio. Se eles fizerem uma ordem de compra agora, seu pedido de 50 milhões será executado agora, enquanto os 150 milhões restantes serão preenchidos a um preço cada vez maior, resultando na redução de sua lucratividade. Ou seja, no mercado, como eu mostrei também em aulas anteriores, a gente tem
book de ordens, né? Então, quando a gente tem as ordens pendentes lá, a gente vê isso. E eles, se eles colocassem os 200 milhões de uma vez, naquela faixa de preço, eles só conseguiriam preencher os 50 milhões. E os 150 iriam para outra faixa de preço serem preenchidos. Então, isso geraria um prejuízo para eles, né? Uma redução de lucratividade. Assim, eles decidem dividir sua ordem e usar blocos de ordens para colocar e gerenciar a sua posição. Se eles dividirem sua posição em pedaços de 20 milhões, eles poderão fazer o seu pedido sem alterar o preço. Por exemplo, se eles fizerem o primeiro pedaço de uma ordem de compra de 20 milhões, isso não criará um salto repentino no preço, pois a venda ainda é maior que a compra, 50 contra 20, né? Então, eles podem esperar por mais ordens antes de fazer o próximo bloco de ordens de compra. Esse processo de bloco de ordens resulta na criação de uma zona de oferta e demanda, a partir de uma faixa de consolidação apertada. Então, é isso que cria aquela consolidação. Eles ficam fazendo as compras e vendas ali, naquele bloco, naquela faixa de preço, que é a faixa de preço que eles querem, certo? Para só depois aquele preço subir ou descer. Nosso foco é encontrar esses blocos de ordens nos gráficos de velas, para que possamos negociar com as grandes instituições e bancos e lucrar no mercado. Como já discutimos, o bloco de ordens é o acúmulo de ordens no mercado, certo? Então, primeiro, você deve ser capaz de identificar tecnicamente os sinais de acúmulo de pedidos no gráfico. Isso é o básico para a gente conseguir encontrar o nosso order block. Na análise técnica, quando uma estrutura de mercado acumula o preço, se move na forma de um bloco horizontal. As ordens se acumulam nessa área. Uma onda de impulso se formará depois que os pedidos se acumularem, quebrarem o bloco ou a faixa de preço que foi criada. Essa onda impulsiva mostra o desequilíbrio e a tendência de preços feita por traders institucionais e grandes bancos, porque a maioria das grandes movimentações no mercado são feitas pelos bancos, como sabemos, né? Aqui a gente traz um exemplo do bloco de ordens, né? Uma acumulaçãozinha ali naquela região, deixa eu mostrar aqui. A gente tem essa acumulaçãozinha aqui, onde eles estão criando, né? Colocando as ordens deles. E logo depois, no último bloco, que ele vai, por exemplo, contra a tendência que o institucional quer, que isso é a order block, ele primeiro cria um bloco de ordens que é oposta ao impulso que ele vai querer fazer, certo? E aí, depois disso, vem um impulso que desequilibra o preço, que é um impulso institucional, que a gente chama. E aí, o preço ele volta aos poucos, depois para aquela área, aqui para a mesma região da criação do bloco de ordens. Para quê? Para mitigação das perdas. Ou seja, quando esse impulso aqui ocorre, que o institucional ele empurra o preço para o lado que ele quer ir, né, que ele vende, ele fez um esforço antes de compra e ficou com ordens em aberto aqui. Então, ele ficou com ordens negativas, né? Quando ele fez esse processo, essa impulsão de venda. Então, esse movimento de retorno à origem, que a gente chama de RTO, que é Return to Origin, ou retorno ao bloco de ordens, é o que a gente chama de mitigação. E a mitigação é uma minimização da perda, né, que ele teve quando ele fez esse primeiro impulso. E aí, quando ocorre essa mitigação, que ele fecha as ordens dele, ele volta o impulso inicial. Então, volta à tendência inicial que ele iniciou aqui com esse primeiro impulso. E aí é justamente onde a gente entra.
Então, a gente precisa saber identificar quando acontece esse movimento, o bloco de ordens, né, essa acumulação, o impulso, saber se isso é válido para depois conseguir pegar carona, né, com o institucional quando ele voltar para mitigar as ordens dele. E aí a gente entra nessa tendência, né, nesse impulso deles e faz o nosso lucro, sem estar posicionado do lado errado, né? Tem que estar posicionado do lado certo, do lado de quem quer mover, quem pode mover o mercado, certo? Aqui a gente tem outro exemplo, uma pequena, que na verdade é bem pequena essa acumulação, mas temos um bloco de ordens aqui, que a gente também está no 4 horas, se a gente for diminuir o tempo gráfico para, sei lá, 15 minutos, a gente vai ver um bloco bem maior, uma acumulação maior. Então, a gente tem um bloco de ordens aqui que, logo após, ocorreu um impulso e depois um impulso para cima para tomar as ordens que estavam aqui nessa região. E depois ele seguiu para a tendência criada pelo institucional, certo? E essa região, nessa hora, não foi mitigada, certo? Dá para vocês enxergarem. Mas a gente vai ver mais para frente que tem uma grande possibilidade do preço retornar para essa área. A gente vai ver o porquê. Portanto, o fenômeno acima do gráfico de velas mostra a presença de bloco de ordens nessa área. Negociaremos a zona de order block quando o preço retornar à origem dele no futuro, como eu falei. Pronto, agora a gente vai ver um exemplo do breaker block. Quando existe um order block que não é respeitado e o preço rompe aquela região na direção oposta, ele se torna uma área poderosa onde o preço irá retornar ou retestar e fechar os pedidos que estão abertos ali, segurando aquela região, certo? Então, quando o institucional volta àquela região, mas ele decide passar, ou seja, reverter aquela tendência, né? Aquele processo que ele iniciou, aquela região ali ela vai continuar tendo força no retorno para a origem, no retorno para aquela mesma antiga order block, que agora a gente chama de breaker block. Quando a mudança do movimento é agressiva, o breaker block é muito forte. Então, quanto mais agressiva for a mudança, mais forte é o breaker block. Aqui a gente tem um exemplo de o preço vinha, né, nessa tendência, quebrou a estrutura aqui, deixou um bloco e, quando seria o caso desse preço continuar subindo, ele fez o quê? Desceu, rompeu essa região, que era uma região de demanda, e aí, quando o preço retorna nessa região, ele tem uma região forte aqui, que cria uma região de oferta, certo? E aí a gente chama de breaker block. E aí o preço volta para a direção original. Então, a gente pode pegar também carona com esse tipo de movimento. Vamos falar agora sobre o nosso famoso Fair Value Gap e o nosso Liquidity Void. Fair Value Gap, para quem não conhece, é o nosso FVG, também conhecido como desequilíbrio, imbalance ou ineficiência de mercado. O que é o FVG? Bom, é uma faixa na entrega de preços onde o lado da liquidez do mercado é oferecido e normalmente seguido de um vazio de liquidez nos gráficos de período inferior na mesma faixa de preço. Como assim? Simplificando, a ineficiência no mercado ocorre quando os pavios estão separados por uma distância ou uma lacuna e não se encontram. Se vocês já repararam no gráfico, a maioria desse gráfico ele tem um preço fechando e a máxima ou a mínima encontrando com o fechamento ou a abertura do próximo candle, no caso.
Então, normalmente, no mínimo, os pavios eles se encontram. Quando há um desencontro dentro de um candle para o outro e há uma lacuna entre eles, a gente tem um chamado desequilíbrio, certo? Um mercado eficiente, ou eficiente mercado, por outro lado, é aquele em que as mechas ou pavios não possuem folga entre elas e errei aqui também. E realmente conhecem. Eu vou passando isso daqui. A eficiência e ineficiência na entrega do preço, isso aqui é o que eu acabei de explicar. Quando o mercado ele é eficiente, né, que eu acabei de explicar aqui, os pavios eles se encontram. Pavios ou mechas ou sombras, o que vocês quiserem chamar. E aí, eles se encontram, então a gente sabe que existe uma entrega de preço justa. A gente também chama o FVG, eu esqueci de falar, como entrega de preço justa. Quando a gente não tem essa entrega de preço justa, aí a gente vai ter uma ineficiência. A eficiência e ineficiência na entrega de preço nos diz algumas coisas. O quê? Quando há ineficiência em um intervalo de preço, isso significa que o movimento foi causado por grandes ordens inseridas naquele ponto. Ou seja, a gente volta para o order block. Essa ineficiência ela é gerada por um impulso do institucional que fez uma acumulação antes. E aqui, no caso, a gente está na continuação da order block. Quando acontece uma acumulação e um order block, o impulso gerado pela acumulação daquelas ordens vai gerar, logo após, um desequilíbrio de preço, ou seja, uma ineficiência de mercado, certo? E tudo isso junto é o que forma o nosso principal setup do Smart Money, que é o que a gente estuda aqui. Então, a gente tem que estudar cada parte desse movimento, saber o que é que significa cada parte, para quando a gente visualizar isso no gráfico, ficar fácil da gente ter o nosso setup ali formado. Sabemos que os pavios se encontrarão em um cenário eficiente, ok? Mas o que isso nos diz? Isso nos mostra que o preço está dando aos compradores e aos vendedores uma chance justa de acessar a liquidez. Então, quando os pavios se encontram, um exemplo, de alta, ele fornece aos compradores acesso para entrar e lucrar com o movimento de compra, né? O movimento para cima. Por exemplo, nesse exemplo aqui. Nós vemos que os pavios eles não se encontram dentro desse candle aqui, certo? Isso é formado por um grande impulso que, antes dele, a gente viu que tem uma certa acumulação aqui, um bloco de ordens aqui embaixo, que foi pegar as ordens abaixo dessa acumulação e depois explodiu para cima, deixando esse desequilíbrio no preço. Ou seja, aqui nesse meio não teve uma entrega de valor justa, ou seja, tem gente ali, tem ordens pendentes esperando para ser preenchidas. E o mercado, a gente vai falar também disso, ele sempre busca preencher as ordens. Então, essa lacuna de valor aqui, ela subiu o preço e depois ele voltou para preencher essa lacuna. E aí, o que é que ele fez? Continua o movimento, segue o movimento. Aqui a gente tem outro exemplo desse Fair Value Gap, né? Quando o preço toma liquidez nessa regiãozinha aqui, quebra essas estruturas e nessa quebra ele deixa essa lacuna aqui na entrega do preço. E aí o preço volta para preencher. Não preencheu totalmente, e às vezes ele não preenche totalmente na hora. Pode preencher depois, mas ele sempre vai buscar preencher de alguma forma, certo? Pelo menos um pouco. E aí continua a tendência, certo? Entendemos que normalmente quando temos essa lacuna no preço, ela tenderá a ser preenchida posteriormente, como eu falei, gerando assim uma chance de entrarmos posicionados para seguir a tendência criada pelo impulso que deixou o FVG. Voltar aqui nesse gráfico para vocês verem. Por exemplo, aqui nesse exemplo dava para
Quando você vir essa lacuna, com a quebra de estrutura aqui, dá para colocar uma ordem pendente aqui, colocar um stop mais conservador aqui em cima, menos conservador poderia ser aqui. E aí, somente esperar. O preço veio, tocou na ordem e desceu. Então, você já teria aqui garantido um lucro aqui, um lucro de pelo menos 1 para 3 nessa operação, certo? E é justamente esse o setup que eu mais gosto de usar, certo? Bom, aqui, sim, esse aqui eu já falei. Pronto, outro exemplo aqui que a gente traz justamente da mesma forma. Vem o preço, obviamente, eu estou falando aqui de liquidez nessa aula, mas a gente precisa lembrar que juntar o conhecimento que a gente teve das aulas anteriores, óbvio, de estrutura, como sempre eu tenho que falar, para poder aplicar tudo junto. Não é só simplesmente, vi uma FVG em qualquer lugar do gráfico, vou operar, vou colocar uma ordem. Não é assim. A gente precisa lembrar que existe uma estrutura por trás de tudo e a gente precisa respeitar essa estrutura. Então, a gente só vai entrar com uma ordem aqui se a gente sabe, uma ordem de venda no caso, se a gente sabe que está vindo de uma tendência de venda, o preço subiu, tomou liquidez, voltou, quebrou uma estrutura, deixou um fair value gap, aí a gente poderia entrar com uma ordem de venda aqui, um stop aqui em cima ou aqui e junto com o preço, certo? Então, a gente precisa juntar os conhecimentos adquiridos sempre. Não se esqueça. Existe toda uma regra para ser seguida para a gente chegar nesse ponto e colocar uma operação dessa. Vamos ver agora o que é a nossa Liquidity Void. Liquidity Void é uma faixa de entrega de preço, assim como o Fair Value Gap, onde de um lado a liquidez do mercado é mostrado em intervalos ou velas unilaterais, amplas ou longas. O preço normalmente vai querer revisitar esse range ou vazio de liquidez contrário. Vazio de liquidez é quando você vê um movimento de explosão ou um movimento muito longo, sem pausa, após a consolidação. Então, o Liquidity Void também é criado, assim como o FVG, só que o FVG, digamos que ele seja uma faixa menor, certo? E o Liquidity Void não, quando o preço explode, é uma explosão grande, e esse impulso ele gera uma faixa muito longa de lacunas de preço, certo? Então, às vezes até num candle só. Eu já vi, inclusive, num candle só. Às vezes até de diário, 4 horas, enfim. Quanto maior o tempo gráfico e maior o candle, você sabe que a força institucional atuando ali é muito grande. Então, a Liquidity Void é justamente esse tipo de movimento que acontece quando a gente vê uma lacuna de preço muito grande ou várias delas. O mercado procurará preencher quaisquer lacunas ou níveis perdidos no gráfico, pois ele sempre tende a restabelecer o equilíbrio. Foi o que eu estava falando mais atrás. O mercado, a gente precisa ter em mente que o mercado ele sempre vai tender a voltar ao equilíbrio, a restabelecer o equilíbrio. Então, se ele deixar ordens pendentes ali, ou lacunas de preço, como Liquidity Void, como Fair Value Gap, a gente já sabe que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai voltar ali, certo? Ele sempre volta. Por quê? Existem preços naqueles níveis, naquelas faixas, existem ordens naquelas faixas de preço que precisam ser preenchidas. E a gente já sabe o que é que significa. Significa liquidez. Então, se o mercado vive em busca de liquidez, obviamente que uma faixa cheia de liquidez ali, ela vai ser aproveitada em algum momento, certo?
Então, resta a gente esperar e ficar de olho nessas regiões para conseguir aproveitar um movimento que vá retornar aquela origem ali pode nos proporcionar. Identifique a consolidação, em primeiro lugar, sempre importante, antes do movimento de explosão e o order block para encontrar oportunidades. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma consolidação logo após a explosão de um movimento, deixando um liquidity void, que é uma área grande. O movimento volta para tentar preencher essa região, depois desce novamente, toma liquidez embaixo, sobe novamente e praticamente fecha esse gap. E depois desce de novo, causando outro liquidity void, tá vendo? E aí o preço volta novamente ali e preenche e já vai começando a descer novamente. Então, vocês veem aqui, por essa imagem, que após uma consolidação e relembrando que quanto maior a consolidação, talvez mais forte seja o impulso, certo? Então, se a gente vê uma consolidação em tempos gráficos menores, grandes, a gente sobe esse tempo gráfico e vê como é que está nos tempos maiores. Se a consolidação for em 4 horas no diário, a gente já sabe que uma explosão grande pode acontecer logo, certo? E aí a gente só faz o quê? Acompanhar. Para aproveitar justamente esse tipo de oportunidade aqui. Que é uma oportunidade gritante, né? Não tem como você olhar um gráfico, abrir um gráfico e você não enxergar isso. Então, primeiro que a gente já percebe aqui, que é gritante o movimento de venda. Então, a gente já sabe que a tendência maior aqui nessa região é de venda. Segundo, que a gente já sabe que o mercado ele vai buscar o equilíbrio, nem que seja a 50%. Existe gente que gosta de colocar ordens pendentes aqui nos 50% desse tipo de movimento, porque é bem provável que o mercado volte para mitigar ou para preencher essa região, pelo menos em 50%. Às vezes ele não preenche 100, mas preenche 50%, certo? Então, existem tipos de setups que a gente adequa observando justamente esses movimentos no mercado. Aqui a gente tem outro exemplo, que são várias faixas, vários níveis de preço aqui que foram deixados lacunas, né? Então, o mercado ele fez esse movimento e depois voltou para preencher, certo? Então, é isso. O liquidity void é basicamente isso. É um grande impulso que deixa uma lacuna muito grande em um candle só, ou vários. Agora vocês já sabem. Vamos ver, então, a que são liquidity pools. Liquidity pool é, como diz o nome, uma piscina de liquidez, certo? Em definição simples, a liquidez é apenas uma área onde há stop loss e ordens pendentes, como eu já disse. Essencialmente, sempre temos liquidez nos mercados, mas isso não significa que todas as ordens devem ser direcionadas e retiradas pelos market makers ou smart money, pois algumas áreas não têm liquidez suficiente para fazer valer a pena para as instituições. Ou seja, o que é que isso quer dizer? A gente tem liquidez no mercado em vários pontos, vários, como eu já disse. Porém, não são todos os conjuntos, não são todos a piscina de liquidez que vai interessar para o smart money, naquele momento, pelo menos, certo? Então, a gente precisa conhecer os tipos de piscinas de liquidez que são interessantes para eles, para facilitar, né, o nosso entendimento e a busca pelas oportunidades. A liquidity pool vai ganhar mais importância à medida que o prazo for analisado for maior. Ou seja, quanto maior o time frame, mais forte é essa liquidez. Eu já disse. É essencial analisar os TFs semanal e diário. Quem vê as lives já sabe. TF semanal e TF diário são os praticamente quem dita
a liquidez, né, a narrativa do preço, que a gente vai ver mais lá na frente o que é. Como dito anteriormente, temos dois tipos de liquidez, a estrutural e a regional. A liquidity pools são essencialmente liquidez estrutural. Relembrando, liquidez estrutural, pontos de estrutura anteriores que atuam como liquidez. Nós temos aí as trend lines, que atuam como suportes ou resistência, né, com ordens que ficam abaixo ou acima delas. Equal highs e equal lows são topos e fundos iguais, vistos com um grande conjunto de liquidez também, como eu já disse. E previous swings também, topos e fundos de candle anteriores. FVGs também são áreas de liquidez estrutural. O Smart Money irá buscar esses pontos para tomar stops e ordens pendentes, mas eles não manterão a direção geral. Ao abrir seus gráficos, a primeira pergunta que você deve se fazer é: onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro significa onde está a liquidez, certo? Para uma negociação de compra, veja os mínimos do swing point, que são potenciais, para que os stops sejam colocados lá, pois é onde está o dinheiro. E, para um comércio de venda, da mesma forma, veja os máximos do swing point, que são potenciais para que os stops sejam colocados lá. Nesse exemplo aqui, a gente tem liquidity pool acima, no caso, de máximos diários, né? E aí a gente também chama de buy stops. E aí o preço, no caso aqui, primeiro ele veio embaixo, né? No old low ou sell stops, que é nosso liquidity pool, ou seja, ponto abaixo de um ponto de swing de venda, né, que são os sell stops, onde o preço tomou aqui essa liquidez e subiu para buscar a liquidez do lado oposto. Como eu sempre gosto de falar, a gente aprendendo liquidez aqui, começa a ter uma noção de que o preço, o mercado, ele se move de um ponto para outro. Só que para ele se mover de um ponto a outro, ele precisa de combustível. E o combustível é a liquidez. Então, se o mercado está vindo aqui, uma alta, por exemplo, e ele está precisando ir mais alto que esses pontos aqui, o que é que ele faz? Ele vem pegar a liquidez abaixo, que é o combustível, para conseguir chegar na liquidez de cima. E aí ele toma essa liquidez de cima para depois retomar o movimento contrário, nesse caso aqui. Aí, se, no caso, ele quisesse continuar um movimento altista, aí esse impulso aqui seria mais forte, porque a liquidez que ele tomaria aqui também poderia ser mais forte, poderia ter outro ponto de liquidez maior. Então, quanto mais forte o mercado quer ir, quanto maior o impulso que ele quer realizar, maior e mais demorada e em TF maior também vai ser a formação daquela liquidez. Porque não falei ainda sobre isso, mas a gente sabe, né, estudando isso aqui, a gente sabe que o Smart Money ele cria a liquidez dele, né? Porque se ele quer subir, ele vai criar, vai deixar fazer aquele movimento dele de acumulação ou construção de liquidez que a gente chama, em trendline, em fundo duplo, em acumulação mesmo, o que for, e aí ele vai construir essa liquidez, tomar essa liquidez para conseguir subir para aquele objetivo dele. Então, é isso que a gente vê no mercado, sempre buscando de um ponto a outro a liquidez. E você saber onde estão esses pontos, onde estão essa liquidez que o mercado vai tomar e o rumo que ele vai fazer, que ele vai tomar depois, você está um passo à frente de 95% do mercado. Aqui a gente tem um exemplo de trendline, né? Que a gente vê, ó, quando você vê o preço bem caindo assim, e você consegue marcar uma linha de tendência acima desse preço, formando um suportezinho aqui, uma resistência no caso,
você já sabe que possivelmente isso aqui é uma criação, é uma construção de liquidez que o preço vai lá tomar depois, para continuar a tendência, certo? Então, sempre a gente tem que estar, assim, atento ao mercado. Por isso que eu digo, é muito fácil você estar aqui estudando, você estar olhando o mercado parado e tal, mas quando você está no mercado ao vivo, você precisa ter todos esses conceitos gravados na sua cabeça para você ver acontecendo na hora. Então, quando você vê essa construção de liquidez acontecendo na sua frente, você já fica atento. Se você está com a posição de venda aqui, por exemplo, numa situação dessa, vendeu aqui em cima, e está vendo que há uma construção de liquidez aqui, você pode muito bem determinar, olhando para a esquerda, um ponto de estrutura que tenha lá para você tomar sua parcial aqui, porque você sabe que o preço vai subir depois para tomar liquidez. Ou então esperar quando ele faz essa tomada de liquidez aqui em cima, até para entrar novamente no mercado. Porque, como tem gente que gosta de fazer, eu mesmo gosto, de adicionar posições quando, obviamente, a posição anterior ela está safe, que a gente chama. Que isso chama de pirâmide. Isso é outros 500. Mas, enfim, você saber o que acontece no mercado, a construção da liquidez e a tomada da liquidez, quando ela acontece no tempo real, você tem esse controle, essa visão, você não fica esperando o mercado lhe surpreender, entendeu? Você já tem um mapeamento ao vivo e em tempo real do que está acontecendo e do que pode acontecer. Por isso que o mercado exige tanta atenção. Não é simplesmente fez o setup, entrou e deixa correr. Não, você precisa prestar atenção no que está acontecendo durante a sua operação. Aqui a gente tem um exemplo de corrais, né? De topo, duplo, triplo, enfim. Tem uma trendline aqui acima desses topos iguais e que a gente já espera, né, que o mercado vá lá tomar essa liquidez antes de continuar o curso. No caso aqui, ele tomou essa liquidez para fazer uma reversão. E já marcando aqui, o que é que ele deixou? Um FVG, que poderia muito bem ser preenchido. Não foi preenchido agora, pode ser preenchido no futuro, mas aqui a gente já fica ligado, entendeu? Nada passa em branco. Então, esse aqui é outro tipo de liquidez estrutural, que são os corrais. Agora a gente chega no nosso querido Stop Hunt, que é tão temido, né, por todos os traders. E a gente começa com uma pergunta bem simples e que eu sei que todo mundo já passou. Você já experimentou um pico inesperado no mercado, Forex ou em qualquer outro, que tirou o seu stop loss e um pico repentino, né? Isso para os comerciantes de varejo, que não estudam smart money, no caso, eles... E quando eu estudava, no caso, esses ensinamentos do varejo também levavam isso toda hora. E a gente não sabia por quê. E principalmente naquela situação que eu acabei de mostrar, que é em topos duplos e fundos duplos ou triplos, que é onde a gente é ensinado, né, nesse educacional do varejo, a achar que aquilo ali é um nível de suporte ou resistência forte e que o preço vai tocar ali e vai continuar respeitando. Então, a gente sempre entrava ali e sempre levava um stop. E depois o preço ia seguir o rumo ao nosso favor. E é triste passar por isso, né? Apenas para o mercado reverter imediatamente na direção oposta. Pois é. Certamente parece que alguém está caçando você. Eu pensava isso. Eu pensava que o mercado ele sabia onde era o meu stop, que não deixa de ser mentira. Não deixa de ser verdade. Só que assim,
O mercado ele não caça você, né? Ele caça todo mundo que está ali pensando igual a você. É bem isso. Quando seu stop loss está sempre sendo caçado, de alguma forma, não é pelo seu corretor de Forex, que quer embolsar pessoalmente sua conta de negociação relativamente pequena, óbvio. Na verdade, é o Smart Money orientando o preço para áreas onde as ordens de stop loss são mais prováveis de se acumularem. Foi o que eu disse agora. O Smart Money ele não caça eu ou você individualmente, né? Porque não importa nossas ordens, uma ordem da gente de, sei lá, de lote mínimo para eles. O que importa é um pensamento coletivo de pessoas que fazem o mesmo tipo de operação. Então, se todo mundo está pensando dessa forma, se 95% do mercado opera dessa forma, coloca o stop naquele lugar, então eles já sabem que a liquidez deles está ali. Por que vocês acham que o que é ensinado em todos os livros, em todos os cursos, a maioria deles, né, óbvio, é a mesma coisa? A quem interessa esse tipo de educação, né? Justamente a eles, interessa a eles, a quem move, a quem cria o mercado. E aí, essas pessoas, a grande massa, que opera sempre da mesma forma, por longos anos, acabou criando justamente esse estilo de negociação, esse estilo de pensamento e de estratégia que eles criaram para conseguir a liquidez deles. Então, é isso. E aí eles fazem a festa e a gente, quando não conhece, né, quando a gente não tem esse tipo de conhecimento que está sendo passado aqui agora, a gente fica sem saber. Por que é que eu levei esse stop? Por que é que eu sempre levo stop assim? Se o livro está dizendo que é para eu colocar o meu stop aqui, né? Isso é feito para obter um grande volume de negociação preenchido após a sua criação de liquidez, como eu falei. O stop hunt é, em essência, um movimento feito pelo Smart Money, onde o preço é impulsionado rapidamente acima ou abaixo de um high ou low anterior, para a tomada de liquidez, acionando as ordens que ali se encontram e reverter o movimento logo em seguida. Olha aqui, um movimento bem característico do stop hunt, que a gente vê essa explosão do preço aqui para cima, nem sabe de onde veio, e depois o preço reverte. É triste, né? E, inclusive, aqui, se você está ligado nessa aula que eu estou falando, você já vê ó, o movimento do preço aqui. A gente já vê que existe uma construção de liquidez aqui, nessa trendline, e já sabia que o preço poderia muito bem ser tomado nessa região, a liquidez ser tomada nessa região. Então, você já espera. E aí, ela foi muito acima, né? Mas, como você já sabe, já viu essa formação aqui, esperando o preço cair, você já sabia que ele não ia cair aqui direto. Que ele ia ter que tomar o combustível dele para cair. Então, o que é que a gente faz? A gente espera, a gente não entra nessa região. Certo? Aqui, da mesma forma, outra construção de liquidez de topo triplo ou Icorrais, que a gente já espera também uma tomada dessa liquidez. O preço desce aqui, quebra a estrutura, deixa inclusive aqui F, G, ou Fairvalue Gap, certo? Então, aqui, sim, depois que é tomada essa liquidez, quando você vê fundo duplo, triplo, ou topo duplo, triplo, ou construção de trendline, de liquidez, sempre fica atento. Quando isso aqui está acontecendo, a gente sempre fica atento. Aí o preço fez o quê? Veio aqui, tomou essa liquidez aqui embaixo,
para ir buscar a de cima para depois continuar o movimento para baixo. Certo? Então, é sempre assim. Sempre o preço vai estar buscando um lado para ir para o outro, tomar liquidez e depois continuar. Aqui a gente tem outra situação da mesma forma, só que, né, uma posição diferente, onde a gente tem fundo também triplo aqui. E aí a gente já espera, quando a gente vê um fundo triplo desse, o preço sinalizando que quer subir, né? Vê também, ó, construção de liquidez aqui, construção de liquidez aqui. Aí a gente já sabe que o preço está deixando liquidez para poder subir e ele vai tomar esse preço. Então, se a gente já tem um sinal de que o preço quer subir para tomar essa liquidez, ele vai em algum momento, a gente já precisa olhar também para baixo. O que é que tem embaixo que ele vai precisar tomar de liquidez para ter o combustível dele de subir para pegar as outras liquidez que ele construiu. Entendeu? É um tipo de pensamento que a gente começa a ter aos poucos quando a gente vai observando o mercado. Então, você nunca mais vai ver o mercado da mesma forma que você via antes. Você vai reparar sempre nessa construção de liquidez que está acontecendo aqui, que antes a gente não reparava. Sempre você vai reparar em lacunas de valor, vai reparar em trend lines que são construídas, em fundos duplos e triplos. Então, você tem que ter tudo isso na sua cabeça para observar a dinâmica do mercado e conseguir ir traçando, né, sua estratégia. Então, aí, quando você tem tudo isso antecipado, você não é mais pego de surpresa. Pelo menos, na maioria das vezes, você não vai ser pego de surpresa. Você vai esperar o movimento acontecer. E quando você vê esse tipo de movimento, aí é que você vai parar e dizer, pronto, agora eu posso ver onde é que eu vou entrar para ir junto com eles. Eu não vou me antecipar mais, certo? Eu só vou reagir. É isso que eu gosto muito de falar nas lives. A gente não antecipa o movimento. Ninguém aqui tem bola de cristal, certo? O que a gente faz é saber onde está a liquidez e reagir quando o mercado mostrar para que lado ele quer ir. É só isso. Reação e nunca antecipação. Bom, não há limites para o comércio de varejo, mas na realidade há uma falta de entendimento sobre o que realmente está acontecendo nos mercados. Como eu falei, que a gente tem um grande poder, eu não sei se vocês já pararam para pensar e para analisar o que é o mercado em si. O mercado financeiro como um todo. Mas o mercado Forex, principalmente, né? Porque a gente está falando de dólares e a gente está falando de 7 trilhões de dólares. Ali, à disposição para quem tiver competência de tomar. Né? E existe um ganho que praticamente não tem limites para a gente que é varejo, para a gente que é pessoa física, né, que não é institucional, é uma coisa praticamente sem limites. Então, você tem a oportunidade de lucrar absurdamente. Só que, para alcançar um lucro desse, você precisa ter um conhecimento e um entendimento e uma prática também muito, muito, muito além do que a maioria dos participantes do mercado tem. Óbvio, porque nada é de graça nessa vida, né? Então, a gente está aqui justamente para aprimorar esses nossos conhecimentos e realmente entender como é que o mercado funciona, porque se esse mercado já é difícil o suficiente a gente entendendo como ele funciona, né? Porque tem outras também, outras variáveis que afetam o nosso trading, que não é só conhecimento técnico, a gente sabe que o psicológico também afeta bastante.
fora as outras variáveis que o mercado, por si só, já é um ambiente totalmente hostil ao comerciante de varejo, né? Porque ele já foi feito para tirar dinheiro da gente. Então, quando a gente entra no mercado, a gente já está perdendo dinheiro. Então, fora isso tudo, se a gente não tiver o conhecimento, o entendimento de como ele funciona, imagina como não fica impossível você sobreviver no mercado. Impossível. Não há direcionamento para as ordens de stop loss individuais por ninguém, como eu já disse, especialmente pelo seu corretor. Os comerciantes institucionais estão olhando para os gráficos do ponto de vista de oferta e demanda a fim de determinar onde está o maior grupo de pedidos de stop loss. O dinheiro inteligente é capaz de lucrar com o comportamento humano previsível da multidão de varejo dentro dos mercados. Como eu disse, o smart money, ou dinheiro inteligente, ele é justamente feito para lucrar com o comportamento da gente, que é altamente previsível. Eles sabem como a gente age. E isso aí já faz anos. O mercado ele se comporta praticamente da mesma forma durante anos. Agora que a gente está com esse conhecimento do smart money, é que algumas pessoas já começaram a implementar esse conhecimento e as coisas estão mudando. Eu ouso dizer que daqui para frente, alguns anos daqui para frente, o mercado vai modificar novamente. Então, por isso que a gente nunca pode parar de estudar, né? Por exemplo. Porque quando o mercado ele modificar a estratégia dele, quando o smart money modificar a estratégia dele, a gente vai ter que perceber como é que eles estão agindo e se adaptar a isso. Mas se você tem um conhecimento, como a gente está tendo aqui, de como eles pensam, de saber o que é que eles procuram, você já está à frente, anos-luz, de muita gente. Certo? Então, a partir daí, é você usar esse conhecimento para tentar ir se aprimorando mais, entendendo mais e praticando mais, para ver na prática o comportamento do mercado. Porque não adianta nada você chegar aqui, receber todas as informações, decorar tudo, mas a prática é que vai ditar se você realmente vai ter sucesso ou não. Porque é muito, muito, muito maior o aprendizado prático do que teórico, certo? Tem coisas que você só vai aprender quando você colocar a mão na massa. E digo mais, não só em conta demo, porque a conta demo é ótima para você saber e massificar o seu setup. Você estudou aqui o SMC e você colocar ele em prática e dizer, não, é assim, 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 eu sigo esses passos e dá certo. Só que ali não tem emoção nenhuma, não tem emocional nenhum em jogo. Então, quando você vai para o mercado, que você coloca o seu emocional em jogo, já é outra história. Então, a prática, o controle da sua emoção e essa teoria que a gente está falando aqui são essenciais para você ter sucesso no mercado. Certo? Se você é capaz de entender como o Smart Money pensa, então, mesmo como um comerciante de varejo, você pode sim tirar vantagem. Uma das coisas mais comuns que os educadores de análise técnica retratam é, como eu já disse, quanto mais óbvio o nível de suporte e resistência se torna, através de vários toques, mais forte esse nível é. Na realidade, isso simplesmente não é o caso. Tudo que ele faz é dar ao Smart Money a oportunidade de caçar logo além do nível de suporte e resistência, aproveitando os comerciantes de varejo que não sabem definir o seu stop loss corretamente. Como agora sabemos que eles estarão procurando por liquidez na forma de ordens de stop loss, do outro lado dos níveis óbvios de suporte e resistência, somos capazes de identificar essas zonas e nos juntar ao Smart Money. Isso pode parecer bobo no começo, mas os stop hunts geralmente ocorrem em níveis conhecidos de suporte e resistência. Portanto, uma maneira infalível de evitá-los
é simplesmente não abrir posição em um nível de suporte e resistência antes de receber uma confirmação. Ou seja, a gente já sabe que quanto mais óbvio é o nível de suporte e resistência, maior é a chance de ocorrer um stop hunt naquele nível de preço. Certo? Então, não se engane que o nível de suporte e resistência que você está vendo ali vai segurar o preço de toda forma. Não. Ele é mais propício a acontecer um stop hunt. Quanto mais forte você achar que é o nível de suporte e resistência. Aguardar até esse nível ser tomado e observar após o preço seguir em sentido contrário, se ele realiza quebra de estrutura e deixa algum desequilíbrio ou order block para trás. Essa é a atitude correta. Aí está a sua chance de entrada, colocando seu stop loss logo acima, né, ou abaixo do stop hunt, como eu falei. Por exemplo, outro exemplo aqui, um nível de preço, stop hunt, quebra de estrutura, deixou um order block aqui no meio e o preço veio aqui e desceu novamente. Então, ó, vendo essa estrutura aqui de preço, você já sabe que o mercado pode muito bem vir tomar. A única coisa que a gente precisa fazer é esperar. Por isso que eu digo, a maior virtude que a gente pode ter no mercado é a paciência, certo? É não querer apertar o dedo a toda hora. É esperar o sinal certo. Então, se a gente conhece já os sinais certos, a gente só vai entrar quando a gente enxergar esse sinal, óbvio, né? A gente não pode se antecipar. Achar que viu um sinal, não. O sinal é óbvio. É tomada de liquidez. Tomou liquidez, seja de qual tipo de liquidez for, que a gente estudou várias formas, a gente já sabe que vai ter uma reação desse preço. Então, quanto maior a reação, quanto mais nítida for essa reação, quebra de estrutura, desequilíbrio deixado, pronto. É isso que a gente precisa. Então, a gente só precisa esperar a hora certa. Ao mudar sua mentalidade de um comerciante de varejo para um institucional, você pode escolher seguir o Smart Money em direção à lucratividade. Certo? Lembre-se, conhecimento é poder. Beleza? Então, a gente chega ao fim de mais um webinar, mais uma aula falando sobre liquidez. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha agregado e nós nos vemos na próxima terça-feira para continuar falando sobre liquidez. Terça-feira que vem a gente vai ter mais algumas coisas para falar de liquidez para complementar esse assunto de hoje, certo? Então, obrigada a todo mundo, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.